Agora a gente vai falar sobre outra pauta importante aqui também, que tem dado aí pano para manga dos veículos de mídia tradicionais, né? Que não aceitam que o Brasil volte ou venha a ter algum tipo de protagonismo. Como assim, Carlito? A gente acompanhou tudo que a Operação Lava Jato fez no Brasil. É só vocês lembrarem aí o que aconteceu entre 2014 e 2018, muito especificamente, né? Que foi quando prenderam Lula para que ele não pudesse concorrer ao pleito de 2022 e o de 2018, perdão, e o Bolsonaro fosse o beneficiado. E aí o presidente Lula fez isso aí que vocês estão vendo na tela. Ele participou de um evento lá em Ipojuca, alguns dias atrás, lá no Pernambuco, e voltou ali a falar sobre a refinaria de Abreu e Lima, que inclusive vai ter um investimento ali de aproximadamente 8 bilhões de reais. A Petrobras planeja fazer um investimento ali em refinarias, ou na capacidade do refino, né, de 17 bilhões de dólares. Eu falei 8 bilhões de reais, mas é 8 bilhões de reais. A Petrobras pretende investir 17 bilhões de dólares até 2028 em relação ali a investimento em refino. Por quê? A gente sabe que o Brasil ele é autossuficiente na produção do petróleo, mas ele não é autossuficiente no refino. Se vocês, por exemplo, quiserem checar um pouco sobre isso, tem um bolsonarista na internet muito famoso que fala sobre foguete, né? Que tá perdendo peso, eu não vou citar o nome não, mas enfim. E que em tese é da ciência, mas votou em quem odeia a ciência. Ele já citou em mais de um podcast, inclusive no podcast do Vilela, que os investimentos que foram feitos ali para Abreu e Lima e para a refinaria de Pasadena, lá nos Estados Unidos, essas negociações estavam sendo feitas porque o Brasil precisava aumentar sua capacidade de refino. Mas para os grandes veículos de mídia do Brasil, Maico, o Brasil não tem de investir em refinaria não, porque nenhuma petroleira do mundo neste momento tem investido em refinaria. A grande pergunta é, mas ela não tem investido por quê? Porque já tem as refinarias, porque a produção está diminuindo em alguns lugares. Por quê? Porque a gente aqui, por exemplo, a gente, ao contrário de ampliar as nossas refinarias, o que aconteceu com o Brasil durante a gestão Bolsonaro? O governo Bolsonaro saiu vendendo refinarias. Entre as refinarias, por exemplo, que foram vendidas, tá ali a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, que virou a refinaria de Mataripe, e que tem, pode botar aí na tela, Maico, um ano depois da privatização, material publicado pela FUP, né, Federação Única dos Petroleiros, um ano depois da privatização, ela já tinha o combustível mais caro do Brasil. E se você rolar um pouquinho mais para baixo, Maico, vocês vão ver ali ó, que o litro custa 50 centavos a mais do que o resto do país. Pode colocar a marcaçãozinha ali, ó. Tá vendo? 50 centavos a mais por litro. Mas como é que eles fazem? Como é que eles falam? Privatiza que melhora. Queria perguntar esse pessoal em São Paulo que tá sem energia direita até hoje por causa da ANEEL, né? Privatiza que melhora. E aí muita gente tá criticando o Lula porque o Lula falou o seguinte, ele bateu o beabá, meteu a voz, chutou a porta e falou que a Operação Lava Jato ajudou sim a quebrar o Brasil, que tá batendo os interesses dos Estados Unidos da América, e a grande mídia brasileira diz que é um absurdo, que o Brasil está procurando confusão com os Estados Unidos da América, que não tinha necessidade disso, que está inventando informações sem sentido. Eu não sei se vocês lembram, tá? Mas tem um espião chamado Edward Snowden. Vocês lembram dele? Que vazou o quê? Que a NSA estava grampeando pessoas no mundo inteiro. E aqui no Brasil, meus amigos, quem estava sendo grampeada era a presidenta do Brasil, a presidenta Dilma Rousseff. Isso gerou até um imbróglio entre o governo do Brasil e dos Estados Unidos, gerando até um pedido de desculpa, assim, meio café com leite ali, se tinha ou não feito esse tipo de vigilância com a presidenta Dilma ou não. E também se sabe, Maico, que um dos lugares que estava sendo vigiado era a Petrobras. Por quê? Porque ninguém queria investir no pré-sal. Não, que a tecnologia é muito cara, que é sonho achar que vai ter petróleo aí, que no máximo que vai sair aí é prejuízo, é desgosto. E o governo brasileiro falou: não, a gente vai investir na Petrobras aqui sim. A Petrobras, além de ser uma empresa de energia, né, uma empresa de tecnologia, a gente vai desenvolver a tecnologia para poder fazer ali a exploração do petróleo. Inclusive, depois se descobriu, tá? Que um pai de uma certa juíza aí que atuou na Lava Jato teria supostamente vendido os segredos ali da Petrobras para empresas estrangeiras. Mas o que o presidente Lula tá falando não tem nem pé nem cabeça. É assim que a grande mídia tenta tratar. Com críticas severas à Lava Jato, Lula dá início à nova etapa de obras da refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca.
Petrobras prevê 17 bilhões de dólares em investimentos até 2028, mais que o dobro a capacidade de refino de petróleo e produção de óleo diesel no país. A refinaria, essa abreviação é da refinaria de Abreu e Lima, tá? Apesar de não parecer, mas é. Tem histórico de denúncias de superfaturamento e corrupção. E aí, o que é que o Lula tá criticando e que faz totalmente sentido agora? Pode botar na tela cheia, Michael, aqui. Material, inclusive, publicado aqui pelo Pedro Alves, só para dar o crédito aqui ao G1 do Pernambuco. Se tem corrupção e se tem ilegalidade, o que você tem de fazer? Que é essa grande crítica que a gente fez à Operação Lava Jato, além de tudo que já se sabe. É que você tem de punir os criminosos e não a empresa. Só para vocês terem noção, bota aí na tela, Michael, consórcio, a matéria do consórcio tá aí, ó. Consórcio de Curitiba deu prejuízo de 600 bilhões de reais ao Brasil. Traduzindo para vocês aqui, meu amigo. A brincadeira de justiceiro do Deltan Dallagnol, do Sérgio Moro, gerou um desemprego de 4,4 milhões de brasileiros, gerou impacto no PIB, que eu vou mostrar para vocês também em percentual já, e deu um prejuízo. Aqui tá 600 bilhões. Em alguns estudos aparece 645 bilhões de reais. E o que é que o Moro faz? Não, para combater a corrupção, a gente conseguiu recuperar 8 bilhões, mas demos um prejuízo de 600 bilhões. Só no mercado, Mike, pode rolar para baixo aí, ó. Só no mercado de construtoras tá aqui, ó. Somente entre as 11 construtoras, a queda de receita foi de 89% em 4 anos. A receita combinada de empresas caiu de 107,9 bilhões em 2015 para 111,8 bilhões em 2019. É bem verdade que o Brasil apresentou queda no PIB em 2015, 2016 e 2020. O que o preço das commodities de exportações pelo país também caiu durante esse período. Porém, o próprio impacto das investigações da Lava Jato também pode ser encarado como uma das causas dessa recessão. E para vocês que não acreditam, mostra aí, Maico. A parte do PIB aqui, ó, Rede Brasil Atual. Tá aí, ó. Lava Jato, além de erro histórico, prejuízo incalculável de SFUP, né, que é a Federação, como a gente falou, dos Petroleiros. Material publicado pela redação da Rede Brasil Atual. Olha o percentual do PIB aí, ó. O impacto foi de 3,6% do PIB. A brincadeirinha de justiceiro do Dallagnol e do Moro gerou impacto econômico de 3,6%. E quando você vem aqui para a parte do desemprego, por exemplo, Maico, gerou aqui um número de 4,4 milhões, de desempregados. Mas o que importa é o quê? Que recuperou 8 bilhões em corrupção e que iria para o fundo ali da Lava Jato em Curitiba e que Lula foi preso e que a corrupção, que é o que eles sabem falar basicamente. 4,4, meu amigo, milhões de emprego. Seu pai, sua mãe, provavelmente aí, ó, pode ter perdido o emprego nessa brincadeirinha aí de Dallagnol. Tá aqui, ó, na parte do impacto mesmo, Mike. Bota lá na matéria do Rede Brasil Atual. Tá aqui, ó. Impacto de 3,6% do PIB. Em 2021, o estudo do DIEESE revelou a Lava Jato causou perdas equivalentes a 3,6% do PIB do país, provocando o fechamento de 4,4 milhões de empregos e também reduziu a massa salarial do país em 85,8 bilhões. Só a construção civil perdeu 600 mil postos de trabalho entre 2014 e 2017. Além disso, o Brasil deixou de arrecadar 47,4 bilhões em impostos e perdeu 142 bilhões em investimentos. Durante o lançamento do estudo, o presidente da CUT, Sérgio Nobre, chegou a afirmar que a Lava Jato foi o principal cabo eleitoral do Bolsonaro. Aí eu pergunto para você que está me assistindo aqui, você tem dúvida disso? Qual a dúvida que você tem aí do papel da Lava Jato para eleger Bolsonaro? É lamentável o que aconteceu. O presidente Lula está certo. Tem sim de ter investimento em Abreu e Lima, tá? Ah, mas teve casos de corrupção. Mas as pessoas não foram apontadas ali pela operação. Algumas não confessaram, como vocês mesmos falam ali. O que a gente está falando é o seguinte: cometeu o crime, pune-se o criminoso e não pune-se a empresa. Porque pessoa jurídica não comete crime. Quem comete crime é pessoa natural. Salvo algumas exceções, né? Para que as pessoas que também estudam direito aí não comentem, mas tem alguns crimes, né? Se não me engano, crimes ambientais. Você pode punir ali a pessoa jurídica, a personalidade jurídica. Então, este é o ponto. E aí, passados 10 anos, vai fazer agora em março, se não me falha a memória, que a Operação Lava Jato foi desencadeada, em 2014,
a gente entende qual era o objetivo, porque um dos expoentes da Lava Jato virou senador, o que vai ser cassado muito em breve, a gente acredita. O outro virou deputado federal, cassado, como a gente já sabe, né? O DD, Deltan Dallagnol. E tudo isso basicamente para satisfazer os anseios particulares de figuras que enxergaram o poder e a coisa pública como algo privado. Por isso que estão hoje lidando com as consequências. Parabéns ao presidente Lula, parabéns ao ministro Paulo Pimenta também, que se manifestou nas redes sociais falando sobre isso, deu entrevista falando sobre o ódio que a mídia brasileira tem, porque se continuar, Mike, investindo nessa parte de refinaria, a gente vai parar de comprar petróleo fora, refinar petróleo fora, por exemplo, porque como é que o Brasil faz hoje? Como a gente não dá conta do consumo interno, se refina o petróleo fora e a gente paga em dólar e traz para cá para o Brasil o petróleo mais caro. Aí muita gente fala, mas o Brasil é autossuficiente em produção de petróleo, e como é que o petróleo é tão, como é que o combustível é tão caro, né? Porque o que é que sai do petróleo? Só para a gente explicar para vocês, tá? Do petróleo sai gás butano, querosene, gasolina e óleo diesel, além das misturas asfálticas, né, que é feita ali com os restos do processo de beneficiamento e separação ali, e refino do petróleo bruto, né, que a gente vê sendo retirado ali pelas plataformas e também extraídas do solo brasileiro, tá? Então a gente precisa ter cuidado com essa questão que envolve a Lava Jato, porque o objetivo da Lava Jato foi mais do que claro. Então, se você aí cair nessa ladainha, nesse blá blá blá, saiba que você basicamente está replicando uma coisa que os estudos mostram o oposto. A gente paga mais caro no combustível e isso reflete diretamente no cotidiano do brasileiro, porque se você tem um combustível mais caro, você tem um frete mais caro, então logo você tem um alimento mais caro, já que no Brasil a gente tem um transporte basicamente de malha viária. E escreva que eu estou falando outro problema que eu vou arranjar agora. O presidente Lula está divulgando também que o Brasil vai começar a construir várias ferrovias para escoar melhor a produção. Já já eles vão dar um jeito de criticar isso também, porque não pode. Eles querem o monopólio da venda das coisas, meus amigos. Imagina uma grande rede de postos de combustíveis, por exemplo, fora do Brasil, que tem representantes de postos aqui no Brasil, mas fora é dono de refinarias, por exemplo, e a partir de agora o Brasil não só, um exemplo, tá? Que não é de agora, quando a refinaria ficar pronta. O Brasil não só irá ter a sua autossuficiência ali, perdão, para promover o refino, né, se abrir as refinarias que o Brasil precisa, e passará, por exemplo, a concorrer com o melhor preço. E aí os donos de postos de gasolina vão querer comprar de quem fornece mais barato, que no caso é a Petrobras, aumentando o lucro da Petrobras, diferente do que os bolsonaristas lardearam ali, que a Petrobras tomou prejuízo, que a Petrobras não tomou prejuízo, ao contrário, ela se valorizou ainda mais durante a gestão do presidente Lula, chegou a atingir o seu maior valor da história, 525 bilhões. 525 bilhões, eu não lembro se foi de dólares, Maico, ou se foi de reais, depois você procura aí. Petrobras atinge seu maior valor histórico, 525 bilhões, eu não sei se é de dólares ou se é de real, mas só pra gente entender um pouco do que eu tô querendo trazer aqui para vocês. Então, tudo isso é para atender também o interesse do mercado estrangeiro, né? A gente sabe, parece conspiração, mas lamentavelmente não é, e existe de verdade, tá? 525 bilhões da Petrobras, isso. Você bota assim, Petrobras atinge seu maior valor, 525 bilhões. Esse valor aí saiu outra matéria depois dessa, com 525 bilhões de reais ou dólares? Reais, né? Perfeito, tá? Então é isso, meu amigo, tá? A gente precisa sim ter investimento, por isso que o petróleo é nosso. Foi uma campanha que irritou os gringos desde a época, bota aqui, Michael, desde a época do seu lançamento lá com Getúlio Vargas ainda, tá?